O livro de Gênesis, capítulo número 2. Gênesis capítulo 2. E a nossa leitura será do versículo 4 até o versículo de número 25. Gênesis capítulo 2, do versículo 4 até o versículo de número 25. Assim diz a santa palavra do Senhor. Eu peço que você, com atenção e reverência, acompanhe a leitura da palavra. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus fizera chover sobre a terra. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradável à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio se chama Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro é Rio Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este o adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Deus, que mais uma vez o Senhor me capacite com graça e misericórdia a expor tua palavra, e que aos meus irmãos também dê, ó Deus, essa capacidade de mais uma vez entender a tua palavra e serem edificados. Assim eu peço a ti no nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa Constituição Federal de 1988 do Brasil, ela define a família, e principalmente no artigo 226. A família é reconhecida como a base da sociedade, com especial proteção do Estado. E a nossa Constituição, ela define a família de várias formas. Eu destaquei aqui 3 formas que a Constituição define a família. Primeiro, acerca do casamento. Ele é reconhecido como a união formal entre o homem e uma mulher com efeitos civis.
e o casamento pode ter efeitos religiosos também, conforme a lei. A segunda definição de família, segundo a nossa Constituição, também é a união estável entre o homem e uma mulher, que também é reconhecida como entidade familiar, com a facilitação da sua conversão para o casamento. E também existe o reconhecimento da Constituição a famílias monoparentais, ou seja, uma família que é formada apenas com o pai, o filho, ou a mãe e o filho, também são reconhecidos pela nossa Constituição como uma família. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, nós também vemos que o Senhor lhe definiu a família. E Moisés, ao descrever o ato da criação de Deus, ele aborda aqui no capítulo 2, mais uma vez, a criação. Mas agora ele traz mais detalhes acerca da formação do homem e da mulher, porque no capítulo 1, ele apenas disse que Deus formou o homem e também formou a mulher de uma forma bem geral. Mas aqui no capítulo 2, ele oferece uma atenção especial à formação do homem e à formação da mulher. E com essas informações, Moisés deixa bem claro que tudo o que Deus decidiu fazer, ele trouxe à existência. E foi criado no mundo, todas as coisas que nós observamos no mundo, a criação de Deus, tudo isso foi criado conforme a soberana vontade de Deus, e dentro dessa vontade soberana de Deus está a família. E o fato, queridos, de Moisés dar uma atenção especial à formação da mulher e do homem no relato da criação, demonstra o papel crucial que a família tem nos propósitos e nos planos de Deus. Ao serem unidos, o homem e a mulher, eles se tornam uma família, e uma família dentro dos propósitos de Deus. Como toda criação, ela foi uma ideia de Deus, a família também foi criada por Ele. E por meio da sua palavra, ela veio a existir. E diante desse texto, irmãos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre a família, uma ideia de Deus. Família, uma ideia de Deus. E por ser uma ideia de Deus, nós precisamos saber o que Deus estabeleceu e determinou para a família. Então, em primeiro lugar, quero que você preste atenção nos primeiros versículos que fala acerca de que Deus planejou a família. Deus planejou a família. Nos primeiros versículos do capítulo 2, nós observamos que algo faltava na criação. Observe comigo. Não havia ainda nenhuma planta no campo, versículo 5, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia o homem para lavrar o solo. Então Moisés ele já começa o seu relato afirmando que algo faltava na criação, para cuidar dessa criação, de fato era o homem, e Deus então, ao formar o homem, antes de tudo, ele planeja um lugar para ele. Ele prepara um lugar para o homem e também a sua família viverem juntos. E meus queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e dissemos que a família ela é um projeto de Deus, nós estamos afirmando e declarando que nós aceitamos como verdade e fundamento para a nossa família tudo o que está na palavra de Deus. Eu costumo dizer que quando nós afirmamos que Deus ele criou todas as coisas, nós estamos fazendo uma declaração da nossa fé. Porque quando nós dissemos que Deus criou os céus e a terra, nós estamos afirmando que é um Deus vivo e poderoso. Nós estamos afirmando que de fato esse Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz e que um dia voltará para nos buscar. Tudo isso apenas confessando que Deus criou os céus e a terra. Então, se nós afirmamos que a família é um projeto de Deus, que a família é uma ideia de Deus, nós também afirmamos que todas as instruções da palavra de Deus para a nossa casa são verdadeiras. E observamos esse planejamento de Deus ao perceber que Ele prepara um lar para o homem conviver com a sua mulher e, em sequência, com a sua família.
E antes de criá-lo, o Senhor, ele prepara todos os recursos necessários para a sobrevivência do homem. Ele tinha à sua disposição todo o alimento necessário para a provisão de sua família. Observe comigo, por favor, o versículo 9. Do solo fez o Senhor brotar toda árvore de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem tinha à sua disposição todo tipo de árvore agradáveis à vista. Havia também água para o homem sobreviver. Então, todos os recursos necessários para a sua sobrevivência e da sua família, o Senhor colocou neste lugar chamado Éden. E esse ato de Deus, irmãos, demonstra o cuidado que Ele tem para com as nossas famílias. Na teologia sistemática, nós definimos graças em dois aspectos. Existe a graça comum e existe também a graça especial. A graça comum, ela é destinada a todos os homens. A graça de poder acordar, de ter uma saúde, o alimento todos os dias na mesa, isso é graça do Senhor, chamado de graça comum. Mas há também a graça especial, que é chamada também de graça salvadora, que é oferecida apenas para os eleitos. Porque desta graça especial vem o arrependimento, a conversão, a justificação, a vida eterna. Por isso que é chamado de graça especial. Mas aqui nós vemos um ato da graça comum de Deus. E é por isso que quando nós olhamos para o mundo, vemos algumas famílias que nem acreditam em Deus, que nem temem a Deus, sendo abençoadas por Deus. Isso é graça comum. É Deus abençoando as famílias, porque de fato a família é uma ideia de Deus. E dentro desse seu governo, o Senhor também, Ele preserva famílias. E aqui nós temos um exemplo claro, queridos, dessa preservação. Deus, antes de criar o homem, antes de formar o homem e unir ele à sua mulher, Ele prepara todo o ambiente necessário para a sobrevivência dessa família. E este lugar, como eu já disse antes, é chamado de Éden, que representa um lugar da habitação de Deus, da plena comunhão de Deus com o homem, um lugar de paz, de harmonia, de santidade e de comunhão com o Senhor. E é este lugar, irmãos, que o Senhor Ele planeja que o homem ele viva com sua família. E dessa forma também deve ser o nosso lar. O nosso lar deve também refletir este lugar de habitação de Deus, onde existe a comunhão, onde existe ali a presença de Deus, onde há ali também a santidade, um lugar de paz, como o pastor disse em alguma mensagem, não sei se foi a última que ele disse aqui, onde as pessoas iam até o seu escritório pedindo hora extra, não chegar em casa. Queridos, a nossa casa deve ser um ambiente de paz. Pois foi este lugar que o Senhor Ele planejou para o homem conviver com a sua família. Mas a grande questão, queridos, não é o lugar em si. É a presença de Deus. É a presença do Senhor. O que faz um lar ser feliz, o que faz uma família conviver bem, não são os seus recursos, as suas posses, não é nada disso, sim a presença de Deus. É a presença de Deus no seu lar que vai fazer toda a diferença. É a presença de Deus no seu lar que irá trazer a paz, a harmonia, a santidade que ela tanto necessita. Deus, queridos, Ele é o centro de todo relacionamento. E aqui nós percebemos isso, porque ao colocar o homem no jardim do Éden, o Senhor chamou o homem para ter comunhão com Ele. Não apenas o homem, mas também a mulher, para ter comunhão com o Senhor. Por isso que o nosso lar, ele deve refletir o Éden, o lugar da presença, da habitação de Deus. Meus irmãos, eu lembro que um dia eu fui almoçar com uma família muito amada, lá na Bahia, e
não sei qual foi o contexto da conversa, mas eu só sei que o irmão querido falou assim: olha, se não fosse eu aqui, Wesley, o meu suor, o povo aqui estava perdido. E a mulher sorridente virou para ele assim: que nada, se não fosse Deus, a gente estava perdido. Porque se não fosse Deus, você não tinha saúde para trabalhar. E eu olhei assim para ele: meu irmão, tá certo, viu? Não é a força dos nossos braços. Apesar do nosso trabalho, dos nossos esforços, mas, querido, a provisão, ela vem do Senhor. A provisão do nosso lar vem do Senhor. É isso que tem que estar em nossa mente. Por isso que, antes de Deus, Ele colocar o homem no jardim, Ele prepara todo o ambiente. Demonstrando, queridos, que Deus, Ele planejou a família. A formação do homem, a formação da mulher, não foi um acidente. Foi um planejamento de Deus. Estava nos propósitos de Deus, criar um homem, criar a mulher e formar então uma família. E este é o nosso primeiro ponto que eu quero destacar aqui. Deus, Ele planejou a família. Por ser uma ideia de Deus, queridos, também, em segundo lugar, veremos que Deus, Ele define uma estrutura para a família. Deus, Ele dá à família uma estrutura. Observe comigo os versículos 15 e 17. E aqui existe uma ordem, onde Deus, Ele primeiro fala ao homem, depois à mulher, e depois tem instruções para os filhos, e principalmente em Êxodo, no 5º mandamento. Versículo 15 a 17 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora que o Senhor lhe preparou o ambiente para o homem conviver com a sua família, agora cabe ao homem cumprir as suas responsabilidades. E temos aqui, irmãos, nesses versículos, o que é chamado e conhecido como o pacto das obras, onde Deus, Ele chama Adão e faz com ele uma aliança, e nessa aliança, Adão, ele está representando toda a humanidade. Por isso que quando, no capítulo 3, Adão, ele cai junto com a sua mulher, os efeitos dessa queda não atingem somente Adão e Eva, e sim toda a humanidade, porque ali Adão estava representando todos os homens, assim também como Cristo na cruz, ao morrer pelos nossos pecados, estava representando todos os eleitos de Deus. E, queridos, o que eu quero destacar aqui, nessa ordem que o Senhor dá ao homem, é a responsabilidade que o Senhor Deus dá ao sacerdote do lar. Ao falar diretamente ao homem, o Senhor está oferecendo a ele, dando a ele algumas ordens que devem ser obedecidas. E como nós já ouvimos aqui bastante durante esse mês, principalmente nas escolas dominicais, além da provisão do lar, além do cuidado com o ambiente da casa, para deixá-la segura para a sua esposa e para os seus filhos, existe algo muito importante que nós homens esquecemos, negligenciamos. Nós somos responsáveis em cuidar da espiritualidade do nosso lar. Existe uma ordem que o Senhor dá a Adão. O versículo 16 e 17 é uma ordem espiritual. Olha, de toda árvore do jardim você pode comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Essa ordem aqui, queridos, é uma ordem espiritual que o Senhor dá a Adão. Tenha cuidado do meu relacionamento com você. Tenha cuidado do meu relacionamento com a sua casa. E essa é a ordem, irmãos, que nós homens recebemos de Deus e nós esquecemos, não valorizamos, não lembramos as nossas esposas, os nossos filhos, do cuidado de fazerem uma devocional,
também não temos esse cuidado. É nossa responsabilidade. Dentro dessa estrutura familiar, o Senhor deu ao homem a responsabilidade, além da provisão do lar, além do cuidado do lar, também cuidar da espiritualidade da sua família. E precisamos, queridos, certificar se os nossos filhos, a nossa esposa, eles estão mantendo esse relacionamento com Deus. Homens, vocês têm uma aliança com o Senhor. Isso deve ser a prioridade da sua vida. Cuidar desse relacionamento. A melhor coisa, queridos, não é conduzir os nossos filhos a ter o sucesso, até a ponta do sucesso, mas é guiar os nossos filhos com todo o temor e reverência até os caminhos do Senhor, até os céus. Nessa estrutura também o Senhor fala à mulher, versículo 18, vemos aí a responsabilidade também que o Senhor dá à mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esse substantivo aqui para a palavra auxiliadora no hebraico, ele tem um sentido de alguém que contribui para o cumprimento de uma missão ou de uma tarefa especial. Ao criar a mulher, o Senhor dá a ela essa responsabilidade de, junto com o seu marido, cumprir a missão do Senhor. Se o marido tem a missão de prover o que é necessário para o lar, a segurança do lar, o cuidado espiritual da casa, a mulher também tem a missão de auxiliá-lo. E não ser, de forma alguma, pedra de tropeço para a sua casa. O Senhor deu à mulher a responsabilidade de auxiliar, mas também o Senhor deu ao homem a responsabilidade de amar a sua mulher e estar disposto a dar a própria vida, se for preciso. É esta a responsabilidade. E apesar de não citar aqui os filhos na criação, nós percebemos que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós temos ordens explícitas aos filhos, principalmente no 5º mandamento, onde o Senhor ordena que os filhos honrem os seus pais. E honra aqui não é apenas respeito, não é apenas abaixar a cabeça quando o pai está falando, é ter cuidado, é ter amor. Um dia os seus pais irão envelhecer, e esse cuidado está sobre os seus ombros, de cuidar dos seus pais. Eu tive o privilégio, queridos, de acompanhar o meu pai nos seus últimos dias de vida. Eu tive esse prazer de honrar o meu pai até o último momento da vida dele. Eu creio que esse é o nosso dever como filhos. Honrar os nossos pais até o último momento da vida deles. Com respeito, com carinho, com cuidado e com amor. Recentemente, não sei se os irmãos observou nos noticiários, 2 casos de 2 adolescentes que destruíram suas famílias. O primeiro caso foi em São Paulo, onde um adolescente usou a arma do pai e matou o pai, matou a irmã e também matou a mãe. Ele matou os pais e a irmã na sexta-feira, ficou com os corpos no sábado e domingo na casa, foi à padaria, foi para a academia, como se nada tivesse acontecido, e ligou para a polícia: olha, vem pegar esses corpos aqui que estão fedendo. A crueldade. O segundo caso foi no Rio de Janeiro, onde o filho usou um martelo para tirar a vida dos seus pais. E além de tirar a vida, ainda colocou fogo nos corpos do pai. Isso nos assusta, queridos, mas também nos acende um alerta. Quando nos desviamos dessa estrutura dada pelo Senhor à família, a nossa família perece, a nossa família morre. Se o homem abandona o seu papel de cuidar do seu lar, de cuidar da sua casa, de amar a sua esposa, de cuidar da espiritualidade do seu lar, a sua família perece. Se a mulher, ela abandona a responsabilidade que tem de auxiliar o seu marido nessas atividades, o seu lar perece.
Se os filhos desonram os pais, abandonam os seus pais, a casa também perece. E aqui, queridos, nós somos chamados a observar essa estrutura e segui-la com temor e com reverência. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, Deus, Ele derrama bênçãos sobre a família. Os versículos 24 e 25 está aqui concretizando esta união do Senhor com a família. A união do homem e da mulher, formando então uma família. Versículo 24 e 25. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. É interessante que quando o homem ele se junta à sua mulher, a partir daquele momento, ele está formando a sua família, deixando o seu pai, a sua mãe, para se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Queridos, e quando nós observamos a palavra de Deus, nós percebemos como o nosso Deus ele é organizado. E como também os homens, principalmente aqui os adolescentes, devem observar esse princípio do Senhor. Antes de Deus dar uma mulher para Adão, o Senhor prepara Adão para isso. Deus prepara para Adão um lar, Deus prepara para Adão um trabalho, e agora com todos os recursos suficientes para sustentar a sua casa, Adão dá ao homem uma mulher. Deus dá ao homem uma mulher. Apenas quando Adão tem essa responsabilidade, agora com todos os seus recursos à sua frente, dado por Deus, agora Deus dá ao homem uma mulher. E às vezes nós queremos fazer ao contrário. Principalmente o jovem. Quer ter a mulher, mas não quer ter a responsabilidade, não quer ter os recursos. E aqui, olhando para a família organizada por Deus e planejada por Deus, nós observamos essa ordem claramente. Ao homem é dado a provisão, ao homem é dado a responsabilidade, e então é dado para ele uma mulher. Não podemos, queridos, seguir por outra direção, porque nós vamos criar lares irresponsáveis, com defeitos, frágeis, onde o sustento de um casal não vem nem do homem, nem da mulher, mas vem do pai. Não é essa estrutura que o Senhor organizou. Deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, e se deixar aqui também tem um sentido, não de abandonar, mas de não ser mais dependente deles. Eu agora vou seguir a minha vida com as bênçãos do Senhor sobre mim. Como nós já vimos aqui, a graça comum de Deus, a bênção do Senhor está sobre as famílias. E Deus deu ao homem a saúde para o trabalho. Deus deu também à mulher a saúde para o trabalho, para que os dois possam então sustentar esse lar. Por que que os irmãos vejam aí na televisão, nos noticiários, crescendo o número de abortos? Por quê? Filhos irresponsáveis que não estão preparados para terem um filho no lar, não estão com um ambiente preparado para receber um filho, desobedecem à ordem de Deus, e o castigo, infelizmente, é para a criança que eles vão assassinar, por descumprirem uma ordem do Senhor. Assim também, queridos, quando nós ensinamos os nossos filhos ao contrário, e lá em casa, desde cedo eu já falo com o Davi, antes de você querer ter uma mulher, tenha primeiro um trabalho, tenha primeiro condições para sustentá-la, para depois você pensar nisso. Essa é a nossa fase, essa é a fase que eu sempre converso com ele, de você pensar agora sobre isso, para que, meu filho, você tenha a bênção do Senhor para então sustentar o seu lar. Você vai ser responsável por uma família. Você vai tirar uma menina, uma moça da casa dos seus pais e assim ter a responsabilidade de cuidar dela, assim como Adão teve com Eva. Deus formou a mulher e entregou para o homem.
E Adão ficou triste quando viu Eva? De forma alguma. Até um poema ele citou para Eva, versículo 23. E disse o homem à mulher: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Irmão, se Deus une um homem e uma mulher, Deus ele abençoa. Tem um salmo que fala acerca dessa bênção do Senhor sobre o lar. Eu creio que esse salmo ele explica muito bem, mostra muito bem como que uma família ela é abençoada pelo Senhor. O Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos, como rebentos da oliveira, a roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Mas observe, queridos, a bênção do Senhor está sobre um lar que teme o seu nome. O Senhor lhe preparou o ambiente. O Senhor também deixou uma estrutura para que as famílias fossem preservadas. E é por isso, irmãos, que Deus ele tem um projeto para as famílias. E a maior bênção que o nosso lar recebeu, de fato, foi a presença de Cristo no meio dele. A maior bênção que Deus deu às famílias, queridos, foi a morte de Cristo naquela cruz. Foi o perdão dos nossos pecados naquela cruz. Porque além de restaurar a nossa casa, além de restaurar a nossa vida, Cristo também, a sua obra lá na cruz, nos inseriu na grande família de Deus. Além de termos a nossa família, nós também fazemos parte da grande família de Deus. E isso graças ao sacrifício de Cristo naquela cruz. E é por isso, irmãos, que apesar dos ataques do maligno contra a nossa casa, apesar de todas as suas artimanhas, o Senhor ele preserva o nosso lar. E cabe a nós observar a palavra de Deus, seguirmos essas estruturas para que então a nossa casa seja preservada com a graça do Senhor. Lá em São Félix do Coribe, no início do trabalho que fizemos lá, a missionária Luzinete, que era responsável na época, lá em 2011, 2012, ela sempre fazia um pedido especial. Em toda terça de oração, ela falava, toda terça, todo domingo, ela dizia: Senhor, salve famílias inteiras. Senhor, salve famílias inteiras. E essa oração nós aprendemos com ela. E toda terça, todos os momentos de oração, a gente repetia isso: Senhor, salve famílias inteiras. E queridos, nós começamos a ver na igreja, primeiro chegava a mulher com os filhos, e depois de um tempo chegava também o marido. E nós oramos e clamando a Deus: Senhor, salve famílias inteiras. E vimos naquele lugar, irmãos, famílias inteiras se rendendo aos pés de Cristo. O plano de redenção de Deus também é para famílias inteiras, assim como foi com a família de Noé, assim também como foi com a família do carcereiro, onde Deus salvou toda aquela família. Também está nos planos de Deus, queridos, salvar famílias inteiras, abençoar famílias inteiras. Hoje nós vimos que a família, ela é uma ideia de Deus. E independente das definições que esse mundo dá à família, que a Constituição, ela dá à família, independente das definições, irmãos, os nossos olhos devem estar voltados para a palavra de Deus. É ela que define a família da forma que nós devemos seguir. Se o nosso lar é um lar cristão, então o que define a nossa casa é a palavra de Deus. Não é a estrutura oferecida pelo mundo, e sim a estrutura oferecida pela palavra de Deus. E meus queridos, vimos nessa noite
que Deus, por idealizar a família, Ele preparou o ambiente para a sua preservação. Ele também ofereceu uma estrutura para o bom funcionamento da família. E Ele também uniu o homem e a mulher, derramando bênção sobre eles. Diante dessa exposição, eu quero deixar 3 aplicações simples, mas difícil de cumprir. A primeira delas, queridos, é administre bem o seu lar. Não é fácil trabalhar com a questão das finanças do nosso lar, da nossa casa, mas é uma área que, infelizmente, o inimigo tem encontrado brechas para acabar com as nossas famílias. Administre bem o seu lar. Com os recursos que o Senhor ofereceu deu em suas mãos, com aquilo que o Senhor Ele preparou para você e para a sua família, administre bem o seu lar, com a graça do Senhor. A segunda aplicação, queridos, valorize a sua família. Dê valor à sua casa. Dê valor à pessoa que está do seu lado, aos filhos que você e a sua mulher trouxeram ao mundo com a graça de Deus. Eu digo que ser pai e ser mãe é uma bênção do Senhor. Por isso, valorize a sua casa. Ame a sua família. Em terceiro, queridos, cuide do seu lar. Existem várias formas de demonstrar cuidado. Várias formas. Você precisa ter essa responsabilidade de cuidar da sua família. As mulheres cuidam do lar de várias formas. Cuidando ali, fazendo uma comida deliciosa para a família. Com roupas chiques, né, para o marido, para os filhos também. Todo esse cuidado que a mulher tem com a nossa aparência. O marido também de oferecer uma segurança para o lar. O bem-estar da sua casa, a felicidade tanto da sua mulher como também dos seus filhos. E os filhos também cuidando dos seus pais com palavras amorosas, demonstrando respeito. Cuide do lar que o Senhor entregou em suas mãos. Administre bem o seu lar. Valorize o seu lar. Cuide do seu lar. Vamos abaixar nossas cabeças, queridos. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós rogamos a graça do Senhor sobre nossa família. Nessa noite a Tua palavra nos ensinou que a família, ela foi formada conforme a Tua vontade, Deus. O Senhor planejou a família, estruturou a família e derramou bênção sobre elas. Por isso rogo, ó Deus, sobre cada família aqui presente, uma bênção do Senhor. Que o Senhor continue abençoando os nossos lares, os nossos filhos, com saúde, com a vida estável financeiramente, com uma vida estável nos relacionamentos. Nós rogamos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre os lares que ainda todos não foram alcançados pela graça especial do Senhor. Ó Deus, traga arrependimento ao marido ou à esposa que está distante do Senhor. Arrependimento também aos filhos. Traga esses corações, ó Deus, de volta para a presença do Senhor. Ó Santo Deus, tenha misericórdia dos nossos lares. Nos ensina, ó Deus, a administrar bem o nosso lar com misericórdia, a valorizar a família que o Senhor nos entregou. Nos ajude, Deus, a cuidar do nosso lar. Sabemos, ó Pai, que por causa do nosso pecado, da nossa miséria, não existe famílias perfeitas, não existe. Mas existem famílias que têm uma aliança com o Senhor. Existem famílias que foram salvas pelo Senhor. E essas famílias, ó Deus, querem viver uma vida de temor do Senhor. Por isso, ó Deus, abençoe esses lares. Nós rogamos a graça sobre a vida deles. No nome de Jesus. Amém. A palavra está com o nosso pastor.